Olá, queridos alunos matemáticos! Na aula de hoje falaremos sobre área e perímetro. Mas antes de começar, peço mais uma vez pela parceria de vocês. É muito importante essa parceria, tá certo? Eu, infelizmente, não posso continuar a gravar o vídeo se vocês não me ajudarem. Não custa nada, tá certo? Estou compartilhando em grupos, vários grupos que eu tenho no WhatsApp, no Facebook. Eu preciso da ajuda de vocês. Tem grupo para acessar 300 pessoas. Se cada uma das pessoas se inscrever no canal e curtir os meus vídeos, já é uma ajuda e tanto. Eu preciso chegar para 1.000 curtidas, 1.000 compartilhamentos, 1.000 comentários, 1.000 inscritos, para poder estar lucrando alguma coisa. Como que eu posso lucrar? Eu vi que tem professores de matemática aí com 20, 30 mil pessoas inscritas. Por que tanta dificuldade em me ajudar? Não custa nada, gente. Se vocês curtiram a professora Fê, a Rai Explica, o Procópio, ou qualquer outro professor de matemática no YouTube, curta a mim também, tá certo? Curta eles, curta a mim. Se vocês estão me ouvindo aqui e não curtiram eles, não conhecem eles, entra lá e curte eles também, se inscreve no canal deles. Porque todo mundo está aqui no mesmo mar tentando ajudar vocês. Se vocês nos ajudarem, nós vamos estar aqui ajudando vocês, tá certo? Pensa que é fácil estar aqui gravando esses vídeos? Pensa que é só chegar aqui e falar? Não, a gente monta um roteiro, eu vou atrás de montar para poder preparar, eu tenho que escrever essas coisas na lousa, eu gasto tinta do canetão, eu tive que gastar para ter essa lousa, para ter o suporte do celular para poder gravar, ou o próprio celular, gasto tinta da impressora para imprimir, gasto as folhas do sulfite, gasto meu tempo, que não é só esse tempo de gravação, eu preciso da colaboração de vocês, tá? E é muito rápido, só preciso que vocês pausem o vídeo agora nesse momento, pausem, e antes de pausar, façam o que eu vou falar agora, ouça o que eu tenho que falar. Vocês vão pausar o vídeo agora e vão deixar o like lá, ou seja, curtir o vídeo, vão se inscrever no canal se vocês não se inscreveram, clica lá em se inscrever e clica lá no sininho e ativa o sininho se você não assinou ainda o sininho para receber notificação de novos vídeos. Pausa o vídeo agora e vai lá, vai lá. 1, 2, 3, já. Pause. Já. Muito obrigado. Tá certo? Agora é só quando acabar o vídeo vocês compartilharem o vídeo e deixar um comentário. Só isso. Não vai quebrar a mão de vocês, não vai atrapalhar em nada vocês e ajuda para mim e para os professores de matemática que estão gravando aqui, para os outros professores que estão gravando de tudo imensa. Não custa curtir. Só assistir não adianta. Todo vídeo que eu assisto, eu curto, mesmo que eu não goste. Tem uns que eu não gosto e curto, por quê? Porque eu tento ajudar as pessoas, eu estou ali tentando viver, tá certo? Então é isso. Peço muito a ajuda de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que estiver me ajudando, eu vou 10 vezes mais, tá? Lembrando o nosso slogan, tudo posso aquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Lembre-se que matemática é para todo mundo. Deus é maravilhoso. Deus pode fazer a gente conseguir tudo que a gente quiser. Tá certo? E a matemática nunca foi feita para uma única pessoa, foi feita para todo mundo, já que foi o próprio Deus que criou a matemática, não é mesmo? Porque as pessoas falam, Deus criou o mundo igual de matemática, ou seja, tudo no mundo é matemática, né? Se eu só soubesse o tanto de conta que tem por trás dessa internet, sistemas de computadores, um monte de coisa, você não sabe a quantidade de números que tem. Você não sabe a quantidade de números que tem por trás de um código de barra. Eu estava vendo de um vídeo de código de barra, é impressionante. As pessoas acham que matemática de escola é difícil. Aqui que você está vendo na escola é o básico do básico. É simples. Tem coisa muito mais complexa, que realmente é complexa. Então vocês estão ali com coisas tão simples e tem tanta dificuldade para fazer. Entendeu? Então, tira da mente que você não sabe, que você não serve a matemática, que você não gosta, que você odeia, que você detesta. Tá? Tira que você não sabe, que você é burro, que você tira tudo isso da cabeça. E põe, eu consigo, eu vou aprender, eu tenho dificuldade, mas eu vou aprender, eu vou me concentrar, eu vou ficar em silêncio, eu vou me esforçar, eu vou raciocinar e vou aprender. Porque uma das bases da matemática é o raciocínio. Se você não raciocinar, a matemática sem raciocínio, ela é igual ao corpo humano, sem coração, sem cérebro, sem fígado, sem rim ou sem sangue. É morto. Tá? Não existe um corpo sem essas coisas e também não existe matemática sem raciocínio. Pois a base de matemática é o raciocínio lógico. Eu estava conversando hoje mesmo com a minha mãe ali, e aí ela pegou e falou, né, que ela tinha médico dentista dia 13, né? Aí eu falei que dia que é cair dentista? Eu acho que é terça ou quarta-feira. Aí eu falei,
Hoje é 3, então se não vem é 10. Então dia 11 é, é o dia que vai medir a luz. É terça-feira e dia 14 vai ser. Dia 13 vai ser quinta-feira. Nossa, mas você já conta tão rápido. Por quê? Raciocínio lógico. Eu sei que a semana tem 7 dias. Então se hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2026. 3 de outubro, desculpa. 3 de agosto de 2026, né? Se hoje é 3 de agosto, segunda-feira, na outra segunda, depois de 7 dias, de segunda a segunda são 7 dias, a semana são 7 dias, na outra segunda é 3 mais 7 que é 10. E se segunda é 10, aí eu vou pegar dia 13 é 2, 13 é 3 dias depois, a segunda é 10, terça, 14, quarta, quinta. Simples, dia 13 é quinta-feira. Então, por quê? Porque eu estou usando o raciocínio lógico. Muitas vezes a gente usa o raciocínio lógico para fazer uma conta que a pessoa demora hora para fazer, demora 10 minutos, 5 minutos, você faz no instante. Por quê? Raciocínio lógico. Que nem, por exemplo, eu estava vendo outro vídeo na internet sobre tabuada. Né? Eu até também vou trazer para vocês esse tipo de vídeo. O cara falou, você sabe a tabuada do 5? Ah, todo mundo sabe, é mais fácil, né? É só de 5 em 5. Então, aí pergunta, quanto que é 6 vezes 7? Você não sabe? Mas você sabe quanto que é 6 vezes 5? Não sabe? Ah, é 30. Então, 6 vezes 5 é 30. 5 para 7 falta quanto? 2, não é? Para 7 faltam 2. Então, quantas vezes vai faltar 2? Quantas vezes eu multipliquei o 5? 6 vezes. Então, vai faltar 2, 6 vezes. Então, 6 vezes 2, 12. Então, se 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 7 é 30 mais 12, que é 42. Entendeu? Então, ele fez de uma maneira, de uma forma muito interessante. Entendeu? Então, por quê? Isso é raciocínio lógico, a matemática tem toda uma lógica por trás, né? Ele mostrou uma lógica lá também no outro vídeo, código de barra. Então, é muito interessante essas coisas. A matemática é muito. Ela tem vários métodos para chegar no resultado. Mas tudo se você basear no raciocínio lógico, você consegue deduzir mais fácil, você aprende mais fácil. E cada um tem a sua metodologia. Pode ser o que é fácil para mim, talvez não seja fácil para outra pessoa. Como eu já falei, o cérebro humano ele nunca conseguiu ser desvendado, né? Ele é uma incógnita. Então cada um funciona de uma maneira, né? Tem aqueles que estão, o cérebro é desenvolvido para exatas, então vai fazer matemática, vai contador, administrador, que tem facilidade com contas. Tem aqueles que é mais para humanas, ou seja, tem mais facilidade com língua portuguesa, com idiomas, com escritas. Pode ser um escritor, pode escrever livros, pode ser um poeta, pode ser um redator de televisão, tudo, né? Então, tem facilidade. Tem aqueles que têm mais facilidade com as partes das rurais, ou seja, pode ser um médico, pode ser um advogado, um veterinário, pode ser um biólogo, pode ser um botânico, pode ser um zoólogo, né? Enfim, um médico, um dentista, tem várias profissões. Então, cada um na sua área. Mas a matemática, né, é uma matéria-mãe, que nem português é matéria-mãe. E matemática é outra matéria-mãe, e eu rico dizer que é mais do que português. Entende? Em todo lugar que tem força, vai usar português. Seja matemática, português, história, geografia, qualquer área que você trabalhar. Porque Deus fez um mundo de linguagem matemática e tudo. Então, se vocês pararem um pouquinho, para se esforçar, para querer aprender, para sentar, para estudar. Hoje tem muito vídeo no YouTube que ajuda você a aprender. Hoje tem vídeos na internet, tem exercícios no Google, tem aplicativos no celular. Enfim, tem muita coisa que você pode usar para aprender. Então, não tem desculpa, vamos aprender. Vamos aprender matemática, não é um bicho de cabeças, tá certo? E lembre-se do exemplo do professor Dirceu, que já contei para vocês, foi o melhor professor que eu já tive, e que ele foi fazer matemática porque ele tinha dificuldade de matemática. E depois ele professor para aprender, e ele aprendeu, virou o melhor professor que eu já tive. E isso não sou só eu que falo, todo mundo que estudou com ele fala a mesma coisa. Que estudou, né? Que infelizmente ele já faleceu. E o outro foi o Albert Einstein, que foi chamado de burro na escola e um gênio da física. Então, podemos aprender. Se esforcem. Abram a mente. Tá? E muito mais importante que isso, pratiquem. Por quê? Porque ninguém
consegue aprender só de alguém falar. Eu posso falar aqui para vocês, fazer uma live, ficar 5, 6 horas falando aqui de área, períodos. Vocês não vão aprender. Vocês vão aprender se vocês pegarem alguma lista de exercícios no YouTube e desenvolver para aprender. Ou vocês mesmos podem pegar exercício, ó. Pega esse aqui, por exemplo, eu vou fazer esse, você troca aqui, ó. Põe 5 aqui, põe 9 aqui. Põe 3 aqui, põe 20 aqui. E assim você vai fazer exercício na sua casa e você vai aprendendo. Entende? Ah, professor, mas por que é importante aprender a área? Você quer comprar um terreno. Como que você vai saber calcular os lados do seu terreno se você não sabe calcular uma área? Por exemplo, fala para você, o terreno tem 36 metros quadrados. Aí você pergunta, mas qual é a forma geométrica dele? A forma geométrica dele é quadrado. Se ele é um quadrado, significa que ele tem os 4 lados dessa figura aqui. Tem os 4 lados iguais. Tá certo? Tem os 4 lados iguais. Ou seja, um quadrado que tem os 4 lados iguais, se ele é 36, significa que a área, ela é o quê? Lado, no caso do quadrado, é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, no caso, se é lado vezes lado, o quadrado lado é 6, né? 36, então que número que vezes ele mesmo vai dar 36? O que não é o quadrado da 36? 6. Entendeu? E aí, no caso, esse próprio quadrado aqui. Significa que o seu terreno é um quadrado como esse aqui, ó. Esse aqui é 6 centímetros, né? E o terreno, geralmente, vai ser medido em metros quadrados, né? Aqui é centímetros, né? Então, é assim. Então, isso é aprender. Então, vamos ver uma definição. O que é área e o que é perímetro? Né? Perímetro é a medida do contorno da figura, ou seja, a volta, os lados da figura, a soma dos lados. E a área é a medida de dentro da figura, né? O espaço dentro dessa figura, ou o tamanho da superfície dela aqui dentro. É chamado de área, tá certo? Então, nós vamos pegar aqui, ó, eu vou usar a cor azul, e nós vamos calcular primeiro a área desse quadrado. Então vamos lá, eu vou chamar a área de A, tá bom? De A, por quê? Porque é a inicial de área, A, para não escrever área aqui, tá bom? Então, eu falei que a área do quadrado é só você multiplicar o lado por ele mesmo. Então, eu posso fazer o lado ao quadrado, 6 ao quadrado, ou eu posso fazer 6 centímetros vezes 6 centímetros. Ó. Que aqui vai dar igual, ó, 6 vezes 6, 36 centímetros. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então, 36 centímetros ao quadrado. Esta é a área desta figura, desse quadrado. Agora, eu quero saber o perímetro dele. Como é que eu calculo o perímetro? Vamos chamar ele de P. É a soma de todos os lados. Então, quanto que vale cada lado aqui? O primeiro vale 6, mais... Quanto que vale o segundo aqui? 6, não é um quadrado? Então, vale 6. Quanto que vale o terceiro aqui? 6, que é quadrado. E quanto que vale o quarto? 6, tá certo? Então, ó. Quanto é que vai dar aqui? 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. Ou 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. E aqui eu estava por centímetros. Portanto, o perímetro daquele quadrado ali é 24 centímetros. Simples, não é? Você vê que eu não estou usando fórmula, estou só falando como é que faz para calcular. Tá? Vamos para aqui, ó. Esta é um retângulo, né? Tá certo? E no retângulo, eu tenho aqui dois lados diferentes, ó. Como é que eu calculo a área do retângulo? É basicamente a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Né? No caso do retângulo, a gente chama de outra maneira. Né? É a base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura, podemos dizer. Tá? Como preferir chamar. Então é um lado vezes o outro, né? Um lado oposto vezes o outro. Ó. Lados diferentes são multiplicados. Tem que lembrar só isso. Ó.
que você tem que multiplicar os lados que são diferentes. Então, por exemplo, aqui é 6, aqui é 6, aqui é 10, aqui é 10, né, os opostos. Então, eu tenho que multiplicar 6 com 10. Eu vou achar. Os dois lados multiplicados, eu vou achar do retângulo. Então, ó, 6 centímetros vezes 10 centímetros, que é igual a 6 vezes 10, 60 centímetros, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado, 60 centímetros ao quadrado, tá certo? E o perímetro, professor? O perímetro é a mesma coisa no quadrado, né? Então é perímetro igual a soma de todos os lados. Então aqui eu tenho 6 centímetros, que nem coloquei os centímetros, né? Tá certo? Mais quanto? Quanto que vai aqui do outro lado? Não é 6 também? É 6. Então, ó, que os lados são 6 e 6, 10 e 10. Para ver que esse lado aqui é do mesmo tamanho do outro, né? Mais 10 centímetros mais outro 10 aqui em cima. Igual. Percebe que eu fiz a mesma coisa que eu fiz no quadrado, sobre os quatro lados? É a mesma coisa. É que lá eu não coloquei os centímetros, né? Coloquei só 6, 6, 6, devia ter posto, né? Então aí, ó, 6 mais 6 é 12 centímetros. Mais, ó, aqui. Agora vamos ver aqui, ó. 10 mais 10, 20 centímetros. Que vai dar igual a 32. Cadê o meu apagador? Tá aqui. Eu vou. Peraí. Senão aqui não vai caber. 20 centímetros igual a 32 centímetros. Tá vendo? Então, tá aqui, 32 centímetros. 12 mais 20. 32 centímetros é o perímetro, a volta. Então, por exemplo, como é que serve o perímetro? Vamos supor, eu tenho esse terreno aqui. Faz de conta que aqui eu vou trocar para metros, só para ficar mais original. 6 metros por 10. E eu quero cercar esse terreno. Entendeu? Então, quantos metros de arame eu vou precisar? Se eu for fazer uma fila só de arames, eu vou precisar de 32 metros de arame, no caso, se fosse aqui em metros. Tá certo? Se eu for fazer 4 filas de arame, aí eu vou ter que fazer 4 vezes 32. Se eu for fazer 6 filas de arame, 6 vezes 32. Entendeu? E para que serve calcular a área dentro? Para saber o tamanho do terreno e saber até que tamanho que eu posso construir uma casa aqui no terreno. Entendeu? Então, para isso é que serve esses cálculos, né? Muito usado na engenharia, muito usado pessoal que vem de casa, entendeu? Então, é muito importante. Só que nós temos o cálculo da área e do perímetro. Vamos para calcular agora a área do triângulo retângulo, tá? Esse cálculo que eu falei só serve para triângulo retângulo, ou seja, o triângulo que tem o ângulo de 90 graus aqui, o ângulo reto, o triângulo retângulo, né? Tá certo? Não pode ser um triângulo equilátero, para quem não sabe, um triângulo equilátero é que tem os 4 lados do mesmo tamanho. Aí nós temos o triângulo isósceles, ele tem 2 lados do mesmo tamanho e um diferente. E temos um triângulo escaleno, que ele tem 3 lados diferentes. Como esse aqui. Esse aqui é um triângulo retângulo e também um triângulo escaleno, né? Porém, nem todo triângulo escaleno é retângulo, né? E também tem o triângulo acutângulo, que tem os ângulos menores que 90 graus. Tem o retângulo e tem o triângulo obtusângulo, e tem pelo menos um ângulo maior que 90 graus. Tá certo? E ângulos internos. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Como é que eu calculo a área do triângulo retângulo? Né? É muito parecido com o retângulo. Por quê?
Eu tô falando triângulo retângulo. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse triângulo ele pode ser transformado no retângulo. Se eu fazer isso aqui, ó. Ó, quer ver, ó? Ó, ó. Percebe? Não virou um retângulo? E um retângulo é exatamente igual a esse aqui, que é 6 por 10? Hã? Exatamente igual. Então a área dele vai ser 6 centímetros vezes 10 centímetros. Só que tem uma diferença lá. O triângulo aqui que eu quero saber, que é esse preto, ele não é a metade daquele lá? Não é? Não cortou na metade? Ó, aqui nós temos 6, aqui nós temos 10, aqui 6. Não é metade? É metade. Então eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Entendeu? E aí, eu tenho que fazer aqui, ó. Primeiro, lembra da expressão? Primeiro parêntese. Tá? Então, eu vou fazer 6 vezes 10 vai dar 60 centímetros quadrados dividido por 2, que vai ser igual 60 dividido por 2, 30 centímetros quadrados. Está calculado a área do triângulo retângulo, perímetro, né? O perímetro do triângulo retângulo é a mesma coisa das outras figuras. Como? Somando os lados, ó. Então é 6 centímetros mais 10 centímetros mais 8 centímetros, que é igual 6 mais 10 é 16 centímetros, mais 8, 24 centímetros, correto? Então, tá aqui, já calculei a área e o perímetro. Mas professor, e agora o círculo que tá aqui? Como é que eu calcular? Ele não tem nada. Realmente, ele não tem nada. Como é que eu vou calcular agora a área se ele não tem nada? Como é que eu vou calcular a área? Existe como, professor? Existe, né? A área do círculo, ela vai ser igual essa letrinha que nós chamamos de π, tá? Que eu vou falar sobre ela, vezes o raio. Quem é o raio? O raio é esse pedacinho aqui, ó. Até vou escrever para vocês aqui, ó. Raio. Quem é ele? Ele pode ser escrito. Pode pegar esse pedaço, posso pegar esse pedaço, posso pegar esse pedaço, ele vai ter o mesmo tamanho, 10 centímetros, tá? Independente de qual pedaço você pegar. Né? Então, se aqui fosse 5, todos seriam 5. O raio, na verdade, ele vai me dizer qual é o tamanho da circunferência, é da mesmo raio que é baseado. Então, quando eu vou pegar um compasso, eu vou marcar o raio e aí eu traço um compasso a circunferência, entendeu? E o que é o raio? Ele é metade do diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é quando eu completo esse raio, ó, até aqui do outro lado. Ó. Ficou meio tortinho, mas tá bom. Dá pra vocês entenderem. Né? Então, ó, eu completei o raio até o outro lado, tá vendo? Então, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio, ou o raio é metade do diâmetro. Tá certo? Então, no caso aqui, o raio é 10. Então, a área diz que é π vezes 10, que é o raio, ao quadrado. Tá certo? Vamos lá. Quem é o π? Ele é uma letra grega que foi batizada em nome do Pitágoras, π. E ele, na matemática, é considerado um número, né? E ele vai dar um número gigante, né? 13, 14, mais alguns números aí que eu não vou lembrar a sequência. Mas quando a gente usa ele na conta, a gente sempre arredonda ele para 3,14. Tá certo? Vezes 10 ao quadrado é 100. Tá certo? Centímetros vezes centímetros, ou centímetros ao quadrado.
Copia. Agora é só multiplicar aqui, ó. Então como é que eu faço a multiplicação? Eu copio o mesmo número embaixo. Ó. Porque não vai dar para escrever aqui, tá? Eu ia botar igual aqui, até eu botar igual, mas não vai caber aqui, então eu vou escrever embaixo aqui. Tá, mas eu vou escrever mais no cantinho, porque senão não vai dar o espaço aqui para mim fazer o perímetro. Então aqui vai dar 3, 14. Aí, ó, se eu dividir por 100, essa vírgula, eu estou multiplicando por 100. Então o que vai acontecer com essa vírgula? Ela vai vir duas casas para cá, então ela vai virar 31,4, 314. Então, não precisa pôr vírgula. Quadrados. Então tá aqui, a área desse círculo é 314 centímetros quadrados. Mas professor, e o perímetro? Como é que eu vou calcular o perímetro se não tem lado? Tem que somar os lados. Também tem uma maneira de calcular o perímetro. O perímetro, ele vai ser 2 vezes o π vezes o raio. Quer dizer, 10 centímetros, ó. Então aí a gente copia aqui, tá? Aí aqui eu vou fazer um traço aqui para separar uma conta da outra, porque senão vai embolar demais, ó. Não confundir, tá? Em cima é área, embaixo é perímetro. Aí aqui vai ficar 2 vezes o π, que a gente já viu que é 3,14, vezes 10 centímetros. Tá certo? Deixa eu só fazer aqui um pouquinho menor, porque senão não vai dar o espaço aqui, a minha luz é muito pequena, gente. Tá certo? Então você fazer um pouquinho menor aqui, senão não vai caber, ó. Π é igual a perímetro é igual a 2 vezes o π vezes 10 centímetros, que é igual a 2 vezes 3,14 vezes 10 centímetros. Aí aqui, ó, nós podemos colocar embaixo aqui para facilitar. 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 10 centímetros. Que é igual. Agora, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, copiar lá aquele número, 2 e 8. Só que agora eu estou dividindo por 10. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa vírgula, trazer uma casinha para cá. Então, ó, tá entre o 6 e o 2, ela vai vir aqui, ó. Então eu tenho 62,8 centímetros. Pronto. Está calculada a área do círculo e o perímetro do círculo. Então a área vai ser π, que é 3,14 vezes o raio. Então é 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, 10 ao quadrado, que foi 100. Tá certo? E o perímetro é 2 vezes o π vezes o raio. Entendeu? Então, essa é um pouquinho mais complicada, essa última aqui. Tá? Mas se você lembrar disso, desses valores, você faz a conta com maior facilidade. Tá certo? Então, eu espero que a resposta tenha entendido. Agora, faça o seguinte. Pegue o vídeo, tira um print da tela aqui, eu vou sair da frente, ó. Já. Pega esse print, troca os valores aqui, tira o 6, põe o 8, tira aqui para outro valor daqui, ali, e vai fazer exercícios para vocês praticarem. Porque assim vocês vão aprender e vão consolidar esse assunto. Tá certo? Entrei um pouquinho da geometria, tá certo? Entendam? Se vocês não treinarem, vocês não vão aprender. Eu posso fazer uma live aqui, ó, direta, com 48 horas de live falando sobre esse assunto. Vocês só vão aprender se vocês praticarem. Se eu ficar só falando, vocês não vão aprender. Né? Se preferirem, procure esse exercício no YouTube, no Google, na internet. Né? Para quem quer prestar concurso, Enem, tem esse exercício do próprio concurso. Ah, eu quero prestar concurso para professor no estado de São Paulo.
de matemática. E aí, e vai ser a VUNESP que vai fazer. Então você vai lá no Google, você consegue achar listas de provas antigas da VUNESP, lá você vê o sistema do exercício e você consegue estudar através disso, tentar resolver aqueles exercícios para ver até que nível você vai conseguir chegar, se você compreende exercício, se não compreende, entendeu? Então, estudem. Se você é de escola, uma criança estiver me ouvindo, de escola, muito bem, treine. Pega exercício na internet, vai treinando, faz um, faz dois, faz três. Quando você estiver já bem entendido do exercício, você passa para o problema. Aí você tem que resolver problemas e vai aumentando o nível. E lembre dos macetes que a gente vai falando, raciocínio lógico, né? Lembrando, né? Porque tem as fórmulas, né? Mas eu não quis pôr fórmulas aqui. Porque a minha intenção é usar mais aritmética, é fazer lembrar um método de funcionamento, não fórmulas. Porque na hora que chegar no concurso, você não vai ter a fórmula lá para você fazer. Fala para você calcular a área quadrada do terreno que tem 10 metros por 10. Se você não souber como fazer, né, você não vai conseguir. Porque eles não vão te dar a fórmula. Agora, se você sabe que é multiplicar um lado por outro, você vai lá e multiplica. 10 vezes 10, 100. Né? Só que eles nunca fazem um concurso, eles nunca fazem desse jeito. Né? Eles colocam lá, temos um terreno de 10 por 10. E aí, o dono desse terreno vai construir uma casa é, de área com circular, uma casa circular com 5 centímetros de raio. Né? Qual a área que vai sobrar nesta casa que não será construída nesse terreno? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular do terreno, no caso aí seria 10 vezes 10, 100. Vou calcular a área do círculo, da casa que é circular, que vai ser 3,14 vezes 5 centímetros ao quadrado, que vai dar 25 vezes 3,14, né? Se eu não estou errado na conta. E aí você vai pegar e vai ver quanto que vai dar o valor aqui, que eu não vou saber agora de cabeça. E aí você vai subtrair um do outro. Vai pegar a área total e vai subtrair da área do círculo para você achar. Então muitas vezes fazem isso, eles querem complicar no concurso. Então se você dominar essas 4 áreas aqui, já é um passo gigantesco no concurso. Tá certo? E aí depois é só vocês verem qual que é a área do trapézio, qual que é a área do losango. Não é muito diferente disso aqui. Entendeu? Tá certo? Então eu espero que vocês possam ter compreendido. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tá bom?